Diário do Chaves, Parte 1. As calças dele eram folgadas e tinham mais retalhos e remendos do que o tecido original. Elas estavam precariamente presas por duas tirinhas de tecido que funcionavam como suspensórios, atravessadas sobre uma camiseta velha, desbotada, que também era toda remendada e cheia de retalhos. Nos pezinhos dele, ele calçava botas de peão, que, como dava para notar a quilômetros, tinham sido de um adulto. Só que o mais característico das roupas dele era um gorrinho velho de tapa-orelhas, que, quando fazia frio, com certeza não foi de pouca utilidade, mas que, quando eu o conheci no verão, não fazia mais do que acentuar a figura grotesca daquele menino. Vai graxa, senhor? O menino me perguntou, mostrando a caixinha de engraxate dele. Eu até estive a ponto de responder que não, porque os meus sapatos, eles estavam em muito bom estado. Só que, de repente, me veio um pressentimento. Sabe, essa coisa que faz a gente tomar uma decisão sem saber a razão óbvia. Então, assim sendo, eu respondi que sim. Eu estava sentado num daqueles bancos lindos de ferro fundido trabalhado que ainda existem em algumas cidades, em alguns parques. Ele se acomodou no banquinho portátil que fazia parte do equipamento dele, do equipamento de trabalho. E ele começou a realizar a tarefa dele com um entusiasmo incomum. Então eu comecei a observar ele com mais atenção. E nesse instante eu compreendi qual tinha sido a razão daquele meu pressentimento. Aquele menino era a ternura em pessoa. Deu muito trabalho iniciar uma conversa com ele, porque era óbvio que as minhas perguntas provocaram nele o receio natural de quem está acostumado a receber muito pouco, quase nada, eu diria, dos outros. Como é que você se chama? Eu perguntei. Dá no mesmo, não dá? Como assim dá no mesmo? Dá no mesmo o meu nome, mas se o senhor quer saber mesmo, todo mundo me chama de Chaves. E quantos anos você tem? Continuei. A minha idade são os anos que eu tenho. Então, quantos anos é que você tem? 8, eu acho. E onde foi que você nasceu? Isso eu não consigo me lembrar, porque eu era muito pequenininho quando eu nasci. Foi aí que eu resolvi dar um tempo, na tentativa de que o menino mesmo retomasse a conversa. Mas ficou claro que a timidez dele
era que o impedia de fazer isso. Por isso, eu também interrompi o interrogatório. Eu dei a ele uma boa gorjeta quando acabou de engraxar os meus sapatos. Isso fez aparecer nos olhinhos dele um brilho que antes esteve ausente. E ele imediatamente começou a dançar e a exclamar: "E com isso eu vou poder comprar um sanduíche de presunto?" E em seguida, dizendo um rápido e entusiasmado obrigado, pegou rapidamente as ferramentas dele e saiu correndo em direção à rua, onde ele mesmo começou a driblar o intenso trânsito de automóveis com a destreza que só os meninos de rua das cidades grandes têm. Enquanto eu perdia ele de vista, tornei a ouvir as palavras que pareciam mágicas: "Um sanduíche de presunto." Foi aí que eu achei o caderninho. O garoto tinha esquecido o caderno num canto do banco em que estava sentado. E era fácil supor que fosse sim o caderninho do Chaves, porque o seu lastimável estado condizia com o dono. Era um caderno comum, que mostrava com toda clareza o uso contínuo a que estivera submetido. Da capa de papelão não restava mais do que pequenos e irregulares pedaços manchados de graxa, de poeira, de suor e sabe-se lá o que mais. As folhas, algumas até incompletas, estavam enroladas nas pontas e também exibiam uma grande quantidade de manchas das mais variadas origens. Só que nelas estava o manuscrito mais espontâneo que os meus olhos já poderiam ter visto: o Diário do Chaves. A primeira vez que eu li o diário, eu senti o remorso de quem sabe que está violando a privacidade de alguém. Mas quando eu li pela segunda vez, essa sensação foi se transformando numa inquietude que depois passou ao riso, à tristeza e ao medo. Então eu me convenci de que era preciso dar às pessoas a oportunidade de conhecer este mundo estranhamente otimista, no qual pode crescer uma criança a quem falta tudo, menos aquilo que continua a ser o motor do universo: a fé. Em nenhuma parte do manuscrito tinha a palavra diário escrita, mas eu tomei a liberdade de chamar o caderninho assim em vez de anotações ou algo do gênero, porque apesar de não seguir uma ordem cronológica, a palavra diário me pareceu mais de acordo com o tom intimista que caracteriza o conteúdo daquele velho caderninho. E é evidente que o manuscrito tem uma infinidade de erros gramaticais. Portanto, eu me vi obrigado a corrigir esses erros, mas tentei, sempre que me era possível, manter o sabor original. Algumas vezes, por exemplo, eu tive que dar forma à frase que estava somente sugerida, e em outras, muitas na verdade, eu tive que chegar a acrescentar ou a suprimir frases e palavras. E além disso, eu tive que fazer uma certa reorganização dos parágrafos, mas eu não modifiquei a aparente desordem com que se narram os acontecimentos ou os comentários do Chaves. Antes eu pensava que eu nunca tinha tido um pai, mas depois os meus amigos eles me explicaram que isso não era possível, que quem nasce é porque antes o papai e a mamãe deles
se deitaram. Acontece que eu não conhecia o meu pai. Quer dizer, ele só dormiu com a minha mãe e depois foi embora. A minha mãe, sim, eu conheci, mas não muito. Como ela precisava trabalhar todos os dias, então a minha mãe me levava para uma casinha que se chamava creche, e ali eu ficava até ela voltar para me pegar. E o chato disso é que a coitada chegava tão cansada de tanto ter trabalhado. E quando eu falava que ela, e quando ela falava que ela tinha ido lá para pegar o filho dela, as pessoas perguntavam: qual é o seu filho? E daí a minha mãe respondia: eu não sei, um desses. E entregavam a criança que estivesse mais perto. E, claro, nem sempre era a mesma criança. E o que significa que o mais certo é que eu não seja eu. Um dia a minha mãe não passou para me pegar. E nos outros dias também não. Apesar de tudo, eu gostaria de ter tido uma mãe. Existem tantas mães que eu nem sei por que eu não tive a sorte de ter tido uma, mesmo que não fosse a melhor. É claro que tem muitas mães que têm vários filhos, mas tem outras que têm no máximo um, como é o caso da Dona Florinda. Sabe, o Kiko tem uma mãe inteirinha só pra ele. E aquele bochechudo se comporta tão mal e desobedece ela. Eu sempre falo pro Kiko pra ele não ser burro, pra aproveitar isso que ele tem. E eu também queria ter um pai, mas não como o Seu Madruga, não, que é o pai da Chiquinha, porque o Seu Madruga vive batendo. E a Dona Florinda também bate. Ela bate, sim, mas não é no filho dela que ela bate. A Dona Florinda só bate no Seu Madruga. O Seu Madruga é muito burro. E dizem que os filhos saem igual aos pais, mas isso não é verdade, não, porque a Chiquinha não é burra, mas ela é igual ao pai dela, na preguiça. Por isso que ela não gosta de estudar. E eu também queria ter uma tia, ou um cachorrinho, ou alguma coisa. Eu me lembro que faz muito tempo levaram eu para morar numa casa que era um orfanato, onde todas as crianças são órfãs. E a principal responsável de lá era a senhora Martina, que sempre estava de mau humor e batia nas crianças. Uma vez ela até tirou sangue do meu nariz e depois se irritou porque minha roupa ficou manchada de sangue. E depois ainda me castigou, me deixou um dia inteirinho sem comer. E desde então eu tive muito cuidado para que não saísse mais sangue do meu nariz. E a única vez que eu falhei, foi um dia em que eu tropecei e dei de cara num degrau que tinha lá, mas a senhora Martina não chegou nem a perceber, não, porque foi tão rapidinho, e quer dizer, eu fui tão rapidinho pra lavanderia e eu mesmo lavei a minha roupinha. A única coisa chata foi que eu tive que botar a roupa de novo, e enquanto a roupa ainda estava molhada. E daí ela me perguntou por que a minha roupa estava molhada, e eu falei pra ela que tinha chovido em mim, mas ela daí falou que eu era mentiroso e porque ela sabia que fazia 2 meses que não chovia. E daí ela me castigou, me deixou outro dia sem comer. Lá no orfanato tinha um menino que era maior do que eu. O nome dele era Sente, que é o apelido de Vicente. E ele era o meu melhor amigo. O que era chato é que o Sente vivia doente. E assim foi. Até que o Sente morreu. Às vezes tinha gente que ia lá no orfanato e eram umas
umas senhoras, e elas iam lá para olhar as crianças, e depois elas escolhiam as que mais tinham gostado e levavam elas para morar com elas. Eu tinha muita vontade de que elas me escolhessem, mas elas sempre escolhiam os meninos mais bonitos, ou daí eu nunca saí, porque eu sou tão feio que quando a gente brincava de esconde-esconde, os outros meninos preferiam perder do que me achar. E depois, como o tempo passava e a senhora Martina batia cada vez mais na gente, eu pensei que era melhor fugir daquele orfanato. Mas nunca me ocorreu como é que eu ia fugir. E isso acontecia porque eu era burro e me faltava imaginação. Eu não tinha boas ideias, não. Então eu tive dois motivos para ficar triste. Um é que o orfanato, eu não conseguia escapar do orfanato. E depois, o motivo 2 é que eu percebi que eu era muito burro. Um dia eu fiquei tão triste que eu comecei a chorar. E a senhora Martina me perguntou por que é que eu estava chorando. E eu não tive outra escapatória senão confessar que eu queria fugir dali. E daí ela me disse: se você tivesse me falado antes. E daí a senhora Martina abriu a porta, você acredita? E eu caminhei por muitas ruas que eu não conhecia e não eram ruas muito bonitas, como as que a gente vê nos filmes da televisão, mas também não eram muito feias não, como as que nós também conseguimos ver na televisão. Mas o pior de tudo era a fome que eu sentia. Porque nessa vida o mais importante é comer. Daí eu entrei no mercado onde tinha um montão de coisa para comer. Mas o chato é que eu não tinha dinheiro para comprar. E daí eu até pensei em roubar alguma coisa, mas aí eu lembrei que roubar é pecado. E ainda mais quando a coisa pertence para uma outra pessoa. Foi por isso que eu pedi que me dessem alguma coisa. E uma senhora me deu de presente 2 cenouras. Mas o melhor foi no dia seguinte, quando um senhor me deu um sanduíche de presunto. Não deve ter nada mais gostoso nessa vida do que um sanduíche de presunto. E tinha um outro senhor que também era muito bom e deixava eu dormir nos carros que ele tomava conta de noite. E em troca, eu tinha que carregar os baldes de água para que ele pudesse lavar os carros. Mas o senhor era tão bonzinho que ele só não me convidava para dormir dentro dos carros. Não, ele também, às vezes, ele convidava algumas meninas e ainda ficava fazendo companhia para elas. Um dia, quando eu tava andando, eu cheguei num beco muito escuro e eu comecei a ficar com medo. Então eu comecei a andar mais rápido. Só que a única coisa que eu consegui foi chegar do outro lado do beco, que tava ainda mais escuro. E daí eu senti mais medo ainda. E daí eu continuei correndo e correndo e correndo até que eu cheguei num lugar que tinha um pouco de luz. Parecia um terreno que tinha muito lixo e muito entulho e sobra de coisa. Só que também tinha uns cachorros lá procurando coisa no lixo e tinha também criança. Tinha uns 8 ou 9 meninos lá. E quase todos eles eram mais velhos do que eu, menos 2, que eram mais novos. Parecia que era mais novo do que eu. O menino mais velho era o Maneta. Depois eles me explicaram que eles chamavam ele assim porque fazia muito tempo que tinham cortado uma das mãos dele. Tiveram que cortar a mão dele porque ele tinha ficado com uma infecção muito grave. Mas ele ainda tinha a outra mão e com essa mão ele batia mais forte do que todos os outros meninos. Por isso todo mundo obedecia a ele. Quando eu me aproximei deles, a primeira coisa que chamou a minha atenção foi que um dos meninos estava pintando o rosto.
Era o Mané, e ele sabia fazer esse negócio de jogar 3 bolinhas para cima sem deixar elas cair. E depois que ele me contou, ele fazia isso numa esquina que ficava próximo de um sinal de trânsito que fica muito tempo no vermelho, e daí os carros ficam parados um tempão. Aí ele e um outro menino ficava fazendo isso, jogando as bolinhas para cima para depois ganhar as gorjetas, e o outro menino se chamava Coelho, mas esse eu não sabia fazer malabarismo com as bolinhas, não. O que o Coelho fazia era ele se agachava para o Mané montar em cima dele, porque assim era mais fácil os motoristas ver ele jogando as bolinhas para cima. E eu queria perguntar umas outras coisas, só que o Maneta ordenou que o Mané que ele terminasse logo de pintar a cara dele. E daí o Mané fez o que ele tinha mandado, e daí ele rapidinho saiu dali com o Coelho. E daí eles foram para a esquina do sinal vermelho, que demora um tempão. Os outros meninos não falavam quase nada, e nem me perguntava quem eu era, e nem de onde eu tinha vindo. Tinha uns lá que só ficava me olhando, e outros que diziam coisas que eu não entendia, e eu não sei porquê, mas eu comecei a ficar com medo. E um pouco depois o Maneta, ele começou a fumar, e depois passou o cigarro pro menino que estava do lado dele, e daí esse menino deu uma tragada e passou pro outro, e os outros foram passando, e o cigarro foi passando até que chegou em mim. E daí eu também dei uma tragada, mas aí me deu uma tosse horrível, e uns começaram a rir de mim, enquanto os outros me olhavam como se quisessem me perguntar alguma coisa, mas não me perguntaram nada não, só me tiraram o cigarro, tiraram da minha mão. E eles também tinham uma bolsa de plástico, uma sacola que tinha um negócio dentro, uma coisa que tinha cheiro daquelas oficinas que conserta carro, que pinta carro, mas eu não tive muito tempo para cheirar, porque foi nessa hora que o Mané chegou falando que o Coelho tinha batido as botas. Ele chegou dizendo que o Coelho tinha morrido, e daí todo mundo saiu correndo. Eu fui o último que chegou lá, mas eu também vi o Coelho deitado no asfalto, sem conseguir se mexer e coberto tudo de sangue. Mas eu não quis me aproximar muito, não, porque eu comecei a sentir uma coisa estranha, como se eu tivesse com vontade de vomitar. Mas o que é que eu ia vomitar se eu não tinha comido nada? E o Mané também não se aproximou muito, não, porque talvez ele não quisesse que os outros percebessem que ele estava chorando. Se bem que não dava para notar muito, porque as lágrimas dele pareciam fazer parte da pintura que ele tinha no rosto. E foi aí que me deu muita vontade de sair correndo, e foi o que eu fiz. Eu corri sem parar, e eu não parei pra nada, e depois eu nunca mais voltei a ver esses meninos. Quer dizer, sim, eu voltei a vê-los, mas só nos meus sonhos, e sempre que isso acontece, eu acordo respirando, ofegando, e como se eu tivesse com muito frio. E um dia eu tava indo por uma outra rua que eu não conhecia, e daí nessa mesma rua começou a chover muito, e aí eu entrei numa vila, e desde então eu ainda moro nessa vila. Primeiro eu fiquei na casa número 8, onde vivia uma senhora muito velhinha que disse que eu parecia muito com o neto dela. E essa velhinha da casa 8 tinha mãos que tremia muito.
E isso impedia que ela fizesse as coisas. Por isso, eu que ajudava a velhinha da casa 8. Mas ela sempre falava para mim: Deus há de fazer um milagre, de ao menos uma vez parar de tremer as minhas mãos. E até que um dia eu cheguei em casa e percebi que as mãos dela não estavam mais tremendo. E ela estava toda quietinha, quietinha. Acho que no dia seguinte enterraram ela. E pouco depois chegou outra pessoa para morar na casa 8 e eu tive que sair dali. Só que, como eu já tinha um montão de amigos na vizinhança, um dia me convidaram para dormir numa casa, e daí no outro dia me convidava para dormir na outra casa, e assim é até hoje, porque não é verdade que eu vivo num barril, não, como dizem uns e outros por aí. O que acontece é que eu me escondo no barril quando eu não quero que perceba que eu tô chorando, e também quando eu não quero ver ninguém, ou quando tenho muita coisa para pensar. De qualquer jeito, as pessoas se acostumaram a me chamar de Chaves, e é assim que eles me chamam de Chaves até hoje. A Chiquinha disse que o professor Girafales é apaixonado pela Dona Florinda e que é por isso que quando ele tá na frente dela, os olhos dele ficam parecendo como de um boi doente. E a Chiquinha disse também que a Dona Florinda também é apaixonada pelo professor Girafales, que dá pra ver que ela também é apaixonada por ele, porque ela fica rindo como se fosse uma idiota cada vez que o professor vai lá na vila, e o que acontece quase todo dia. E a Dona Florinda sempre recebe o professor Girafales, e daí o professor Girafales sempre diz que veio levar para ela um humilde presentinho. E daí o professor Girafales entrega para Dona Florinda um buquê de flores, que também parece que é sempre o mesmo, não sei. E daí a Dona Florinda diz que elas são lindas, e daí chama ele para entrar, para tomar uma xicrinha de café, e daí o professor Girafales pergunta se não ia ser muito incômodo, e a Dona Florinda diz que é claro que não, que o professor pode entrar, e o professor vai entrar sim, só que sempre ele fala que é depois da senhora, porque o professor Girafales é muito educado e sempre quer que as damas vão primeiro, e daí os dois entram dentro da casa da Dona Florinda, mas ninguém sabe o que tanto eles fazem ali dentro. E o Kiko também é órfão, sabia? Mas ele não é tão órfão igual eu, porque ele tem mãe, que é a Dona Florinda. A única coisa que falta para ele é um papai. A Dona Florinda fala que o que aconteceu com o pai do Kiko é que ele morreu quando o Kiko estava começando a falar as primeiras palavrinhas, e a Dona Florinda falou assim pra Chiquinha, que quando o Kiko tava começando a dizer as primeiras besteiras dele, e nessa época o papai do Kiko trabalhava como marinheiro, mas a Dona Florinda disse que o Dom Frederico, que esse que era o nome do papai do Kiko, disse que o Dom Frederico não era só um marinheiro, mas que também ele era capitão de um navio, e por isso eles tiveram mais dinheiro que o próprio senhor Barriga. E então o Nhonho disse que isso era mentira, já que o pai dele é o dono da vila inteira, mas a Dona Florinda falou que sim, que eles tinham, que antes eles eram muito ricos, e que o que aconteceu foi que depois que ela ficou viúva, ela não conseguiu mais arranjar um emprego bom, e daí ela foi tendo cada vez menos dinheiro, e agora não tem outro jeito a não ser conviver com a gentalha, que somos eu, a Chiquinha, a Bruxa do 71, o Seu Madruga e todos os outros. E tempos depois nós percebemos que talvez
Era verdade, sim, o que a dona Florinda dizia, porque um dia ela mostrou pra gente uma fotografia do papai do Kiko e nós vimos que ele estava mesmo usando um uniforme branco muito, muito, muito bonito, mas o uniforme era a única coisa bonita, porque o papai do Kiko era muito feio. Na verdade, ele era igualzinho o Kiko. Tinha aquela mesma cara feia, só que com bigode, e aqueles mesmos olhos de peixe morto, assim, com aquelas bochechas de bulldog velho. Mas o mais triste foi quando a gente soube o jeito que o papai do Kiko morreu. Porque o que aconteceu foi que o navio dele afundou no mar e daí ele morreu afogado. Ou então ele foi mordido por um tubarão. E na escola o professor brigou comigo porque eu chamei ele de professor linguiça em vez de professor girafales. Mas é que me escapuliu, porque todo mundo fica quieto quando eu falei isso. Sempre acontece assim. E na verdade foi sem querer querendo. E daí e mesmo assim, nesse dia, ele me deixou sem recreio. Ninguém tem paciência comigo. Mas depois, na hora da saída, todo mundo ficou tentando lembrar todos os apelidos que a gente tinha colocado no professor Girafales e a gente fez uma lista que daí ficou assim, os apelidos dele. Professor Linguiça, Trem Parado, Tobogã de Saltilho. Porque dizem que ele nasceu numa cidade chamada Saltilho. Também laço de rodeio, tubo de encanamento, pau de sebo. Tem também vara com pés, intestino desenrolado, poste de telefone, espaguete cru, sinal vermelho. Sinal vermelho porque o sinal vermelho é o mais alto que tem, coluna da independência, e tem uns outros que a gente não conseguiu lembrar, mas o melhor de todos continua sendo o professor Linguiça. E o senhor Barriga é o homem mais rico do mundo, porque ele é dono da vila inteirinha, e todos que moram ali têm que pagar para ele todo mês o aluguel. Quer dizer, todo mundo, menos o papai da Chiquinha, o seu Madruga, que não paga nunca. E isso também acontece com o Jaiminho, o carteiro. Mas os outros, eu acho que sim, que eles pagam sim. E por isso o senhor Barriga tem muitíssimo dinheiro que faz com que o seu Barriga possa comprar quanta comida ele quiser. E é também por isso que ele é o homem mais gordo do mundo. E um dia o professor Girafales explicou pra gente que a palavra epidemia significa que muitas pessoas que a palavra epidemia, que depois ele falou que fala epidemia, significa que a gente usa quando muita gente tá doente pela mesma coisa. E então a doença é muito grande e está sendo repartida. Por isso, eu acho que quando o senhor Barriga fica com dor de estômago, é como se a doença ficasse todinha só para ele. Mas um dia, o senhor Barriga vai ter que se conformar com o fato de ser o segundo homem mais gordo do mundo. Quem vai tirar o título de campeão é o filho dele, o Nhonho, que vive comendo. Outro dia, o Nhonho levou para a escola 3 sanduíches de presunto e não me ofereceu nenhum. E por isso eu tive de quebrar aquilo que ele chama de cara. O chato é que o Nhonho se queixou com o pai dele e o pai dele reclamou com o professor Girafales. E daí o professor Girafales me disse que o que eu tinha feito era muito ruim. Mas, na verdade, porque eu quebrei a cara dele direitinho. E se não acreditam, pergunte pro Godines. Mesmo assim, o professor me castigou tirando o meu recreio, mas o professor Girafales passou o tempo todo conversando comigo e também não teve recreio. Ou seja, ele mesmo se castigou, porque ele percebeu que também merecia um castigo por ter me castigado. E quando nós ficamos conversando durante o recreio, o professor Girafales me disse que os meninos bons nunca batem nos outros meninos. Ou seja, ele me falou que eu sou um menino mau, e às vezes eu
tenho vontade de ser um menino bom, mas aí chega o nhonho e bota tudo a perder, porque leva coisas de comer e não me oferece, e daí me dá muita raiva e eu não tenho outra saída a não ser bater naquela pança dele. E outro que não me deixa ser um bom menino é o Kiko, porque ele tem muitos brinquedos e não me empresta nenhum, e daí eu acabo também quebrando aquilo que ele chama de cara. Mas eu nunca bato no Godines, porque ele sempre reage e bate mais forte ainda. Mas uma vez sim, eu me irritei muito com o Godines, e daí nós brigamos bem feio mesmo, e eu acabei com o nariz todo ensanguentado. Mas o Godines também não saiu limpo, porque espirrou sangue nele. E muitas vezes também me dá vontade de bater na Chiquinha, mas nas mulheres não se devem bater nunca, por mais que mereçam. E é por isso que elas abusam tanto das pessoas, porque elas sim podem bater nos homens. E isso dá muita raiva. E se não acreditam, perguntem pro seu Madruga, que sempre tem que aguentar os tapas que a dona Florinda dá nele. E aliás, uma vez o seu Madruga me disse que gostaria que a dona Florinda fosse homem para que ele pudesse revidar, mas eu disse pro seu Madruga que era melhor não, porque ela sendo mulher já bate tanto nele, se fosse homem já teria mandado ele pro cemitério. E na escola nós estudamos os animais, e a diferença que há entre os animais e as coisas é que os animais são seres vivos, a não ser quando eles já estão mortos. E a diferença que há entre os animais e as plantas é que os animais não ficam parados no mesmo lugar, e sim mudam de lugar, caminhando, nadando ou voando. E em compensação, entre as plantas, as únicas coisas que caminham são as plantas dos pés. E também há muitas diferenças entre os animais. Por exemplo, tem uns que saem de um ovo, e outros que saem de uma mamãe, e os outros que saem de uma mamãezinha são chamados de mamíferos, porque se eles saíssem de papai se chamariam papíferos, e os que saem de ovo se chamam pintinhos. E nós nunca devemos nos esquecer que os animais são muito úteis para nós, porque há animais que servem para o trabalho, e tem outros animais que servem para a gente comer, e de todos os animais o mais útil é a vaca, porque além de ela servir de comida, ela também dá leite para nós. E é como se diz, mas na verdade a vaca não dá o leite. As pessoas têm que ir lá para tirar, ela não dá não. Mas fora isso, as vacas têm um couro que serve também para fazer a sola dos sapatos, e esse mesmo couro serve para envolver a vaca. Então, porque senão a vaca vai se esparramar. E o esterco da vaca serve para que as vacas tenham consciência do que fazem. E o marido da vaca, o nome dele é Touro, porque ele é usado nas corridas de touros. Mas fora isso, os touros não servem para nenhuma outra coisa, porque os touros não dão leite, e ninguém come eles também, e a carne deles, porque a carne do touro é dura demais, e ninguém ia conseguir mastigar. E os touros só voltam a ser úteis quando eles perdem a inteligência, porque aí eles se transformam em bois e são colocados para puxar o arado. Mas os animais mais bonitos que eu acho são os cachorros, e também são os mais inteligentes, porque eles aprendem a fazer muitíssimas coisas. Se você quiser ensinar alguma coisa para um cachorro, a primeira coisa que precisa fazer é saber mais do que o cachorro. Mas também tem alguns truques que ajudam, como dar uma comidinha cada vez que eles fazem bem uma coisa. Por exemplo, se você jogar a bola bem longe, e depois pede pro cachorro trazer a bolinha de volta, e aí se ele trazer a bolinha de volta, você dá uma comidinha para ele. Mas se ele não trazer a bolinha, você pega a bolinha e não dá nada para ele comer. Ou seja, é melhor que ele não traga, porque assim você pode comer o que ia dar para ele, né? E de todos os animais, os
porcos são os mais sujos, mas por dentro eles são muito saborosos. Os que têm corcunda se chamam camelos, mas a Pops disse que o camelo fez a sua própria corcunda porque tentaram passar ele num buraco de uma agulha. E as girafas são os animais que têm o pescoço mais comprido que existe, e ainda bem que elas são assim, porque se elas não tivessem o pescoço tão comprido, tão comprido, tão comprido, a cabeça ia ficar flutuando no ar. E outro animal que é muito bonito é o cavalo. Os cavalos também são muito úteis porque eles podem ser usados em montarias e para puxar carro, para carregar as coisas também. E o professor Girafales disse que os primeiros que usaram os cavalos foram os chineses, mas a Chiquinha falou que não foram não, que antes deles as éguas é que usaram os cavalos. E hoje nós voltamos a estudar os animais. O professor Girafales explicou pra gente que os animais que comem carne são carnívoros, os que comem frutas são frutívoros, os que comem insetos são insetívoros e assim por diante. E daí o Kiko disse que os que comem panquecas são panquequívoros e os que comem tortas são tortívoros. E daí o professor Girafales chamou a atenção do Kiko por ter falado isso e em seguida perguntou quais eram os animais que comiam de tudo. E daí eu respondi que os animais que comiam de tudo eram os ricos. E por falar em rico, quando o senhor Barriga chega para cobrar o aluguel, o seu Madruga fica tão nervoso que quando fala, começa até a espumar pela boca. Teve um dia que em vez do seu Madruga falar, tenha paciência, senhor Barriga, ele falou assim, tenha barriga, senhor Paciência. E ele diz também, você tem toda a barriga, senhor Razão. E também, faça-me uma barriga, senhor Caridade. Só que o senhor Barriga já ameaçou expulsá-lo da vila, pois disse que ele já tá cansado de cobrar o aluguel e de não receber. Aí o senhor Madruga aconselhou aí ele ia ficar quietinho em casa, já que ele já estava ficando cansado. Mas daí o senhor Barriga disse que ele era um sem vergonha e que tinha que pagar os 14 meses de aluguel que devia para ele, e o melhor era que pagasse antes que ele pusesse o seu Madruga no olho da rua. Aí o seu Madruga respondeu que naquele momento ele não tinha dinheiro, mas que não se preocupasse, que ele não ia se esquecer da dívida nem um dia da vida dele. E o seu Madruga realmente cumpriu a promessa dele, porque nunca se esqueceu e até hoje ele continua devendo. O professor Girafales brigou comigo porque eu fui para a escola com as orelhas sujas, mas não tinha jeito de deixá-las em casa. E depois ele me disse que eu devia lavar as minhas orelhas. Mas para que, se ainda estou escutando tão bem? E depois ele me disse que eu também devia lavar o pescoço, as mãos. E daí eu respondi para o professor Girafales que as mãos sim, isso eu tinha lavado. O chato foi que aí ele me perguntou quando eu tinha lavado as minhas mãos, mas nem que eu tivesse muita memória eu ia lembrar. E finalmente ele me perguntou quando eu tinha tomado banho pela última vez, mas francamente, eu ainda não tomei banho pela última vez. Isso deve se perguntar aos que já morreram, porque nós que estamos vivos não podemos saber quando será a última vez que a gente vai tomar banho. E também disse que eu não devo tomar banho depois do desjejum. Isso qualquer um entende, porque se eu tivesse que tomar banho depois do desjejum, eu não tomaria banho nunca. E na aula de gramática, o professor nos explicou que sintaxe não quer dizer que haja greve de táxi na cidade. E o Nhonho achava que era isso. E sim, que sintaxe era a forma de ordenar as palavras na oração. E aí a Pops disse que ela sabia ordenar as palavras na oração e começou a dizer, mas nossa, que faz no céu. E o professor Girafales falou para ela que ele não estava falando da oração que nós fazemos a Deus, mas das orações em geral. E aí a Pops disse,
General Moffo que faz uns exércitos. Mas daí ele não pôde continuar porque o professor mandou que ela prestasse atenção no que ele estava dizendo. E o que ele dizia é que muitas pessoas vêm destruindo a língua e que há o risco de que em breve elas não consigam nem mais se comunicar, como aconteceu na Torre de Papel, uma torre que eles estavam fazendo há muitíssimo tempo e que eles queriam que fosse tão alta que pudesse chegar lá no céu. Mas que burros, né? Porque se de cimento já é difícil, imagina fazer uma torre de papel. E mesmo assim o professor Girafales disse pra gente que foi ali que se separaram as línguas, e isso fez com que a Chiquinha desse um pulo e ficasse com cara de assustada. E daí a Chiquinha perguntou pro professor o que ele tinha falado que tinha acontecido, e o professor repetiu que tinha sido ali que tinham se separado as línguas. E daí a Chiquinha perguntou o que é que eles estavam fazendo, e o professor repetiu que o que eles estavam fazendo era uma torre, e depois esclareceu que ao falar de línguas estava se referindo aos idiomas, e isso fez o Nhonho se exibir, dizendo que o papai dele domina muitas línguas. E então ele perguntou para Pops se acontecia o mesmo com a tia Florinda, mas a Pops disse que não, que sua tia Florinda não domina nem a própria língua dela, pois ela vive mordendo a língua dela. E o professor continuou explicando tudo e disse que o que aconteceu na Torre de Papel foi que todos começaram a notar que cada um falava um idioma diferente, mas o professor não esclareceu se depois eles eram dublados ou se colocavam legendas. E a Chiquinha diz que a Dona Clotilde é a bruxa do 71, porque ela mora na casa que tem o número 71. E o Kiko e a Pops também acham isso. Mas o Jaiminho, o carteiro, disse que é mentira, porque se ela fosse bruxa mesmo, por que ela não teria, não fazia um feitiço para que ela se transformasse numa mulher jovem e bonita? E também eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. E não tem como saber se alguém é ou uma bruxa ou não é, mas por via das dúvidas, o melhor é não topar nunca com a Dona Clotilde. E quando eu encontro com ela, eu fico com muitíssimo medo, e daí eu tenho um piripaque. E quando eu fico com o piripaque, eu fico paralisado e não consigo nem me mexer. E daí eu preciso que joguem água fria em mim para eu conseguir me mexer. E um dia a Pops, ela me perguntou que como é que eu me sentia quando eu tinha o piripaque. Só que não é fácil de explicar, porque o que se sente é que a pessoa começa a sentir como se não tivesse sentindo nada, e depois você sente que já não se sente tanto, e assim vai até que você sente que já não sente o que tá sentindo. E depois a Pops me lembrou que a Dona Clotilde, ela é apaixonada pelo Seu Madruga, e disse que só uma bruxa seria capaz disso. E além disso, a bruxa do 71 vive dando bolos de presente pro Seu Madruga, e a Chiquinha acha que ela coloca na massa do bolo uma dessas coisas que fazem as pessoas ficarem idiotas, mas eu acho que para ficar idiota, o Seu Madruga não precisa comer nada, não. Ontem teve prova de história e tinha 10 perguntas, e eu mal respondi a primeira, as outras eu não tive tempo de responder. O que acontece com história é que os professores fazem pegadinhas, porque eles perguntam coisas que aconteceram quando a gente ainda nem tinha nascido, e o pior de tudo é que cada vez fica mais difícil estudar, porque sempre tem coisa acontecendo. E em compensação, para os adultos deve ter sido muito fácil, porque quando eles estudavam, quase não tinha acontecido nada. Mas de qualquer jeito, as aulas de história são muito divertidas, porque é como se eles narrassem contos, e como aquele de que um dia fizeram uma revolução
para que as coisas melhorassem. E depois da prova tivemos muitas outras aulas de história, e para que eu não me esqueço delas, eu vou escrevendo tudo o que eu me lembro agora. Havia um presidente que se chamava Dom Porfírio, que foi o que mais tempo aguentou os mexicanos. Mas os presidentes só podem ser presidentes durante 6 anos, e quando perceberam que Dom Porfírio já tinha ficado muito mais tempo do que isso, eles disseram que ele tinha que sair. E daí chegou um sujeito chamado Francisco Macero, igualzinho ao nome da rua, e ele declarou a Guerra da Revolução, e ele continua vencendo. E então o Francisco Madero que se tornou o presidente, mas não durou quase nada, porque chegou outro que era muito malvado e matou o Madero e até roubou o seu cargo de presidente. E foi aí que começou a Guerra da Revolução, mas não foi contra o Dom Porfírio, não, e sim contra todos, porque todo mundo queria ser presidente. O único que não queria ser presidente era o Emiliano Zapata. O que ele queria era que todo mundo fosse camponês. E o chato é que os ricos fazendeiros preferiam ser ricos fazendeiros a ser camponeses, e como não entravam num acordo, daí os camponeses, eles começaram a matar os ricos fazendeiros, e os ricos fazendeiros começaram a matar os camponeses, e daí, como conclusão, a terra não foi ocupada nem pelos camponeses e nem pelos ricos fazendeiros, e sim pelos mortos que tiveram de enterrar. Porque nessa época mataram tanta gente, mas tanta gente, que a média era de 1 para 1. Ou seja, para cada pessoa morta, era um morto por pessoa. E também havia um cowboy chamado Pancho Villa, que tinha muitíssimos amigos e muitas mulheres também. Mas de quem ele mais gostava era do seu cavalo. E o nome do cavalo era 7 Léguas. E dizem que o Pancho Villa tinha uma pontaria tão boa com a pistola, de onde botava o olho, ele mandava bala. E ele vivia botando o olho. O mais inteligente de todos, o nome dele era Carranza, pois era o que lia e mais escrevia melhor. E para isso ele usava uns óculos fundo de garrafa. E o Carranza também sabia fazer as leis. E em compensação não sabia nem segurar uma pistola, segurava melhor outras coisas. Mas o melhor pistoleiro era um tal de Obregón, que só tinha uma mão, mas era suficiente para ele. E o mais engraçado de tudo é que no México houve muitas ruas com nomes de presidentes, e um presidente chamava-se Calles, que é rua em espanhol. E um dia, voltando da escola, eu vi o Jaiminho e ele estava cortando ramos das roseiras dos vasos, e eu perguntei por que ele estava maltratando as plantas daquele jeito, mas o Jaiminho me disse que ele não estava maltratando as plantas, que ele estava apenas podando seus pés. E por um momento eu pensei que o Jaiminho estava ficando maluco, mas depois ele me explicou que não é que as plantas tenham pés como nós, senão já teriam ido embora, mas que sim, que se chamam os raminhos que são cortados, e depois esses raminhos são enterrados em outros vasos e começam a crescer e crescer e crescer até que se transformam em roseiras de novo, que dão flores e tudo mais. E o Jaiminho disse para mim que essas novas roseiras seriam filhas, e eu lhe disse que ainda bem que as crianças não nascem como as rosas, porque senão teriam de cortar um pé das suas mamãezinhas e depois enterrar o pé num vaso para crescer, ou seja, uma mãe não poderia ter mais do que 2 filhos. O que acontece é que o Jaiminho sabe muito de plantas, porque lá em Tangamandapio tem muitas árvores, flores e essas coisas. E nós sabemos disso porque o Jaiminho vive contando coisas bonitas lá de Tangamandapio, que é a cidadezinha onde ele nasceu. E eu acho que deve ser uma cidade muito bonita, porque o Jaiminho sempre fala que é uma cidade encantadora, com pôr do sol que é até avermelhado. E quando ele se lembra, vai fazendo uma carinha de cachorro bem gozo. O Jaiminho gosta tanto
tanto de plantas que ele nem acha graça quando brincam com ele por isso. E um dia eu tava ele tava contando para nós que as flores têm perfume, e daí ele se irritou quando o Godines disse que as plantas mais cheirosas são as plantas dos pés. E depois a Pops disse que as plantas mais perigosas são as plantas elétricas, e o Jaiminho ficou irritado outra vez. Por isso eu acho que o Jaiminho devia ser jardineiro em vez de carteiro, mas ele disse que a vida toda dele ele foi carteiro. E o chato é que quando ele volta do trabalho, sempre chega na vila muito cansado, e o que mais cansa ele é que ele tem que andar empurrando a bicicleta, porque o Jaiminho não sabe andar de bicicleta. Mas não pode dizer que não sabe andar de bicicleta, porque os chefes dele, se eles ficarem sabendo disso, ele ia perder o emprego de carteiro dele, e por isso ele chega tão cansado, e depois ele fica o dia inteiro cansado, e por isso ele não quer fazer nada, porque ele prefere evitar a fadiga, como ele mesmo diz. E eu acho que o que aconteceu com o Jaiminho foi que ele começou a trabalhar como carteiro antes mesmo que inventassem a bicicleta, porque o pobrezinho é mais velho que as aranhas. É claro que ele nunca quer dizer quantos anos ele tem, mas eu imagino que não menos que 400. E é por isso que a pele dele fica toda pendurada, que nem uma pelanca de peru. Mas de qualquer jeito, o Jaiminho, o carteiro, ele disse que ele gostaria de passar os seus últimos dias lá em Tangamandápio, mas eu acho muito difícil, a não ser que ele fosse lá para a cidade dele, Tangamandápio, daqui a uns 15 minutos. O Nhonho, ele se irritou muito quando nós falamos que o pai dele parecia mais um monte de banha esparramada. Mas que culpa nós temos se o pai dele parece banha esparramada mesmo? E depois não teve jeito de fazer ele ficar de bom humor de novo, não. E é por isso ele falou assim: vocês vão ver só, vou contar tudo pro banho esparramada. E ele sem querer deixou escapulir a verdade, porque o que ele queria ter dito é que ia contar tudo pro papai dele, mas ele acabou falando que o pai dele era a própria banha esparramada. E ele tava assim, chateado, quando ele encontrou a dona Clotilde, que disse para ele não chorar por isso e que aprendesse com ela, que não se irritava quando chamavam ela de bruxa. Mas eu tenho certeza de que é mentira. Sabe por quê? Porque eu já vi e muitíssimas vezes como a dona Clotilde se irrita quando chamam ela de bruxa. Só que ela insistiu que ela estava falando a verdade, e aí para provar, o filho do seu barriga, o Nhonho, chamou ela gritando 3 vezes o nome dela, falando que era bruxa, e daí a dona Clotilde não se irritou, e daí com isso eu me animei e me aproximei para chamar ela de bruxa também, mas daí a dona Clotilde continuou sem se irritar. E a mesma coisa aconteceu com a Pops e com o Kiko e com o Godines, que também não se aborreceu, que a dona Clotilde não se aborreceu com o Godines, nem com a Pops, nem com o Kiko, quando todo mundo gritou chamando ela de bruxa. E nós estávamos muito contentes que nós podíamos chamar ela de bruxa sem o perigo nenhum. E daí chegou a Chiquinha e estragou toda a nossa festa. O que aconteceu é que a Chiquinha chegou perguntando por que a gente estava tão contente, e eu respondi que era porque a dona Clotilde não se importava mais que nós chamássemos ela de bruxa. Mas daí a Chiquinha, em vez dela ficar animada, ela ficou muito séria, como se estivesse duvidando, e daí eu falei pra ela que se ela não acreditava em mim, pra ela mesma experimentar chamar a dona Clotilde de bruxa, pra ver como ela não ia se irritar. Só que daí a Chiquinha respondeu que se ela não fosse se irritar, por que a Chiquinha chama ela de bruxa? E aí nós percebemos que nós tínhamos cometido um erro, porque o legal de chamar a bruxa do 71 de bruxa, quer dizer, a dona Clotilde de bruxa, era ver a cara de peru que ela fazia. E daí nós entendemos porque a Chiquinha começou a chorar, lembrando dos velhos tempos. A Chiquinha disse assim: essa mulher, ela sempre foi muito boa para nós, porque bastava que alguém dissesse: olha, lá vem a bruxa do 71, para que no minuto seguinte ela fizesse aqueles gestos de raiva que divertia a gente tanto. E agora, de repente,
A ingrata tira esses doces momentos de felicidade de que havíamos desfrutado tanto. E isso foi o que a Chiquinha disse. E depois a Chiquinha nos deixou ainda mais preocupados porque disse que a mesma coisa poderia acontecer se a Dona Florinda não se importasse mais quando chamasse ela de velha coroca. Mas o bom foi que a Dona Florinda, que já estava passando ali naquela mesma minha hora, ela escutou o comentário e saiu dizendo que nós éramos uns verdadeiros demônios e que ela odiava conviver naquele cortiço com toda aquela gentalha. E é claro que ela disse tudo isso fazendo aquela cara de vela derretida que deixa a gente alegre. E depois disso a Chiquinha disse uma coisa que eu não entendi muito bem, mas e daí eu pedi que ela repetisse para que eu pudesse escrever. E ela disse assim: com isso, Dona Florinda está nos fazendo lembrar que jamais devemos perder a fé no ser humano. O seu Madruga tem medo de que quando ele morra, ele fique sendo castigado, mas e se mandassem ele para algum lugar onde ele fosse ficar lá, eu perguntei se ele tinha certeza que as pessoas ficam realmente sofrendo depois que morrem, porque tem gente que acredita nisso e tem gente que não acredita nisso, cada um diz uma coisa, mas e daí eu perguntei como que ele podia ter tanta certeza disso, e daí o seu Madruga me disse que tudo era uma questão de ter alguns pistolões, e ele disse assim mesmo, os pistolões, e ele disse, por exemplo, que ele tinha sido muito amigo do padre José, que tinha morrido no ano passado e com certeza devia estar muito bem parado lá onde vai quando as pessoas morrem. Mas eu também não sei muito bem, porque cada um diz uma coisa. Mas a verdade é que o seu Madruga não parecia estar tão confiante no que dizia, porque depois ele me disse que se não tivesse o pistolão do padre José, ele não restaria outra solução se não dar uma mordida. E mordida, quando o seu Madruga fala, quer dizer uma propina. E isso seria muito mais fácil do que de conseguir, porque o seu Madruga nunca teve. Quer dizer, e isso ia ser muito difícil de conseguir, porque o seu Madruga nunca teve nenhum de cair morto. Mas, particularmente, eu duvidava que fosse acontecer isso. E o seu Madruga falou para não se preocupar com isso, porque se um juiz aceita propina, também acho que qualquer outra pessoa iria aceitar. E de cada turma da escola, eles escolheram uma criança para fazer a coleta da Cruz Vermelha, e na minha sala o escolhido foi eu, e daí eles me deram um pote pintado de branco com uma cruzinha vermelha desenhada, e na parte de cima tem 2 buracos para onde as pessoas jogam o dinheiro, um é compridinho e o outro é redondo, e o curioso é que o buraco compridinho é para as moedas, que são redondas, e o redondo é para as notas, que são compridinhas. Vai entender, mas não é nada fácil pedir dinheiro para as pessoas. A Chiquinha, por exemplo, disse que já tinha dado, e daí eu perguntei para ela quando iria, ela me respondeu que no ano passado, e daí eu disse para Chiquinha que era preciso colaborar todos os anos, já que todo ano tem atropelados, acidentes de trânsito e tudo mais, mas a Chiquinha me perguntou se ela era culpada por isso, e depois, finalmente, sem muito entusiasmo, ela topou jogar uma moeda. Eu não pude ver de quanto era, mas ela me disse que era de 5 mangos. Só que pra mim parecia ter sido só 50 centavos. Mas a Chiquinha pelo menos pôs alguma coisa diferente da Pops, que não deu nada. E ainda por cima a Pops quis fazer uma piada, porque quando eu perguntei pra ela se ela tinha colocado o dinheiro, a Pops disse pra mim que nem se ela tinha, nem se ela fosse galinha, e daí eu expliquei que se tratava de pôr o dinheiro e não botar igual a galinha, mas a Pops disse que não tinha nem 5 centavos, e daí a Chiquinha disse pra ela que algumas pessoas, em vez de dar dinheiro, dão sangue, que pode ser útil, porque nos acidentes muitas pessoas perdem sangue, e a Pops respondeu que se as pessoas perdem as coisas é porque não prestaram atenção no lugar onde deixam elas, mas a Chiquinha aí explicou pra Pops que o que acontece
é que as pessoas perdem sangue pelas feridas que sofrem nos acidentes e depois elas são levadas para o Hospital da Cruz Vermelha, onde enchem elas de sangue de novo. E a Pops disse que já tinha entendido que não podia dar dinheiro porque ela podia só dar sangue, mas a verdade é que ela é muito idiota, porque em seguida avisou que nós deveríamos esperar que matassem a galinha, e quando eu perguntei que galinha, ela me respondeu que estava falando de uma galinha que a tia dela, a dona Florinda, tinha comprado na semana passada. Então a Pops, muito boba, estava pensando que podia colaborar com o sangue da galinha, sem levar em conta que só os seres humanos podem receber sangue de outros seres humanos. Aí a Pops perguntou de onde eu poderia tirar esse tipo de sangue, e a Chiquinha disse que dava para tirar do nariz dela. E daí a própria Chiquinha ajudou, dando um murro na cara da Pops. O chato foi que a Pops não conseguiu colaborar doando o sangue, porque ela é tão boba que ela foi correndo para casa dizendo que ia contar tudo pra tia dela, Florinda. E daí chegou em Nhonho, e esse sim colaborou com uma nota de 20 mangos para a Cruz Vermelha. E eu sei a quantia porque eu vi a nota com os meus próprios olhos. E além disso, o próprio Nhonho nos disse que ele estava contribuindo com 20 mangos porque poderia acontecer de ele mesmo sofrer um acidente, ter que ser levado para a Cruz Vermelha. E o chato é que, nesse caso, 20 mangos não ia servir para nada, porque se o Nhonho sofre um acidente, ia ser necessário ter, no mínimo, 2 camelos para levantar ele, e para levar ele, umas 2 ambulâncias, e depois encher ele inteiro de sangue, tudo de novo, nem com uma cisterna. E eu tava pensando nessas coisas, daí o Kiko saiu da casa dele com a Pops, e os dois vinham muito decididos, porque a Pops tinha feito a fofoca de que a Chiquinha tinha dado um murro no nariz dela. E eu até pensei que o Kiko ia bater na Chiquinha, mas não, ele bateu em mim. E o Nhonho me ajudou a me levantar, mas quando eu fui procurar o Kiko, o bochechudo já tinha saído correndo. E daí a Chiquinha viu que eu tava muito irritado e disse para eu me acalmar. E depois, como eu queria mudar de assunto, ele perguntou se eu tinha dado alguma coisa para a Cruz Vermelha, e eu respondi que eu não tinha dado nada, mas que eu tinha a intenção de mandar alguma coisa para eles. E a Chiquinha me perguntou o que eu queria mandar para a Cruz Vermelha, e eu respondi que eu queria mandar um ferido, e daí eu esperei que o Kiko voltasse. Antigamente não havia tanta população como hoje, porque só existiam Adão e Eva. E melhor, só existia Adão, que foi o primeiro homem. E acontece que um dia ele dormiu, e quando ele acordou, tinham tirado uma costela dele. E depois dessa costela começaram a sair mãos, pernas, cabeça e tudo mais. Até que se formou completamente a senhorita Eva. E Adão e Eva moravam num lugar muito bonito, que se chamava Paraíso, que era como se fosse um bosque cheio de flores, de pássaros, de leões, de veados. Mas os leões eram adestrados. E no paraíso era proibido comer as maçãs. Mas um dia chegou uma cobra, que era chamada de serpente, que aconselhou Adão e Eva que comessem várias maçãs. E era uma cobra que já tinha aprendido a falar, porque antigamente as cobras eram tão diferentes que tinham até mãos. E nós sabemos disso porque a cobra tentou Eva, e se não tivesse mãos, como é que ela ia tentar a Eva? Mas a Eva não disse para Adão que a cobra tinha tentado ela, porque os homens ficam muito bravos quando alguém fica tentando a nossa mulher. E mesmo assim Adão e Eva foram castigados porque eles foram muito desobedientes, e por isso eles foram expulsos do paraíso. E quem os expulsou foi um anjo que tinha uma espada como as que eram usadas na Guerra das Estrelas. Mas, além disso, receberam outros castigos. Adão tinha que comer o pão que vinha do suor da testa dele, e Eva recebeu o castigo de sentir muitíssima dor quando ela fosse ter filhos. Mas como eles não tinham outra coisa para fazer, eles começaram a fazer muitíssimos filhos. O mais velho recebeu o nome de Caim, e ao mais novo deram o nome de Abel. E o Abel era uma criança muito obediente, muito boazinha, e Caim era o contrário, sempre deu muitíssima dor de cabeça para a mãe dele. A primeira delas foi quando Eva estava alimentando o Caim, porque o Caim tinha fuça de burro, que nem o Kiko, e não é a mesma coisa amamentar
amamentar um bebê comum e um que mama com fuça de burro. Mas o pior das dores de cabeça que Eva teve foi quando os meninos já estavam mais crescidinhos, porque um dia Caim se irritou muitíssimo com seu irmão e lhe acertou com a fuça. Mas a pancada foi tão forte que Abel caiu no chão e quando perceberam estava morto. E em seguida Adão e Eva também morreram. Nessa vida, há coisas que são caras porque custam muito dinheiro e outras que custam muito pouco e por isso são baratas. Eu, por exemplo, sou um menino barato e por isso a Chiquinha me olha com muita pena e me diz que pobre Chavinho, e você não tem pena de ser você? E daí eu falo pra Chiquinha, mas o que é que eu posso fazer? Porque muitas vezes nos perguntam o que gostaríamos de ser quando a gente crescesse, e eu nunca soube responder nada. Os outros sim. A Chiquinha gostaria de ser a presidente, e a Pops quer ser atriz de televisão, o Nhonho, ele quer ser dono de muitos restaurantes, o Godines quer ser jogador de futebol e o Kiko quer ser igual à mãe dele. Ou seja, o Kiko é mais idiota do que pensávamos, porque é preciso ser muito idiota para querer ser parecido com aquela velha coroca que não sabe fazer outra coisa senão brigar com todo mundo. E além do mais, quando a gente cresce, os homens e mulheres devem parecer mulheres, e então o Kiko vai ser daqueles que põem brinquinho na orelha. Mas depois o Kiko me explicou que não era nada disso, e ele disse que ele só queria ser parecido com a mãe dele nisso, de ter um filho como ele mesmo. E as pessoas dizem que nessa cidade já não se pode respirar direito, porque o ar está condimentado. Mas o professor Girafales disse que, por outro lado, as pessoas não se preocupam muito com uma coisa que está cada vez mais pior, que é o barulho. E o barulho serve para ser escutado, mas o chato é que também pode servir para que não se escute o som das pessoas, como acontece nas boates. E não é que seja ruim escutar música, o ruim é escutá-la quando está muitíssimo alto. E o que faz mal é o volume, e é por isso que Nhonho vive doente, pelo volume. E além das boates, o que também é muito prejudicial é o barulho das motos, principalmente quando atropelam a gente. Na escola tem uma aluna nova que se chama Paty e que carinhosamente ela é chamada de Patrícia Jimenez. A Paty se senta na carteira que fica atrás da minha, mas o professor Girafales insiste que eu tenho que olhar para a lousa e não para a Paty. O bom é que quando é hora do recreio, aí sim eu posso ficar o tempo todo olhando para a Paty. E quando a Paty corre, o cabelo dela fica muito bonito, e às vezes a Paty me pega olhando pra ela, e aí eu não posso continuar olhando pra ela, porque sabe-se lá por quê, quando ela me olha, eu sinto uma coisa que eu não sei explicar, e quando ela ri, eu sinto a mesma coisa, só que mais forte ainda. E um dia eu estava brincando de pular numa perna só, e o Kiko saiu da casa dele comendo uma banana, e depois de um pouquinho o Kiko perguntou se eu queria a banana, e eu ia responder que sim, porque aquela banana me parecia que estava muito gostosa, mas daí eu lembrei que ele sempre faz a mesma coisa comigo. Primeiro ele pergunta se eu quero, e quando eu digo que quero, ele diz compra, e daí eu disse que não, que eu não queria, e eu expliquei isso pra ele. Aí o Kiko me disse que era uma pena, porque daquela vez sim ele ia me dar metade da banana, e isso me deixou tão contente que eu respondi que eu queria sim, e aí o Kiko falou compra. E o pior de tudo foi que eu não vi onde ele jogou a nasca de bacana, e eu escorreguei, e daí quando eu pisei eu caí no chão. E o Kiko, em vez de se preocupar comigo, ele começou a rir e debochar de mim, e aí eu dei um safanão na cara de porca cevada dele, e ele foi chorando encostado na parede. E o chato é que o Kiko chora como se estivesse fazendo um gargarejo com água de bica, e faz tanto barulho que a vizinha
inteira ouve, e por isso o seu Madruga até saiu da casa dele para ver o que estava acontecendo. O Kiko falou que ele bateu em mim, mas ele não explicou que tinha sido eu. E aí a dona Florinda pensou que tinha sido o seu Madruga, e como sempre o seu Madruga foi quem acabou pagando o pato. E depois a Florinda disse pro Kiko para que venha tesouro, não se junte com essa gentalha. E o Kiko gritou pro seu Madruga: gentalha, gentalha. E em seguida o Kiko e a mãe dele entraram na casa, mas o seu Madruga ficou com tanta raiva que jogou o chapéu dele no chão, e depois eu acho que ele ficou com mais raiva ainda, porque o chapéu caiu bem em cima de um cocô de cachorro. E eu percebi que o seu Madruga estava tão irritado que ele ia querer descontar em mim, mas daí eu fui mais esperto e eu saí correndo. E justo nessa hora, quem estava chegando no cortiço era o senhor Barriga, e eu esbarrei na pança dele e ele acabou caindo no chão. E daí o senhor Barriga disse: tinha que ser o Chaves de novo. E eu respondi que tinha sido sem querer querendo, mas ele respondeu que sempre que acontecia a mesma coisa, que eu sempre recebia ele com uma pancada na barriga quando ele chegava na vila, e que eu sempre falava para ele que era sem querer querendo. Aí eu disse pro senhor Barriga que nós agora estávamos quites, porque ele também sempre repetia que tinha que ser o Chaves de novo. Hoje de manhã, durante o recreio, a Paty chegou por trás de mim e tapou os meus olhos com as mãos e disse: adivinha quem é? E aí e eu soube que era a Paty, porque ela é a única que tem uma voz bonita de se ouvir, mas eu não consegui falar nada para ela porque eu comecei a sentir umas cosquinhas, e em seguida veio aquela baixinha da Chiquinha e também veio por trás de mim, tapou meus olhos com as mãos e perguntou se eu conseguia adivinhar quem era, e até parece que eu não ia reconhecer a Chiquinha. E daí a Chiquinha roubou umas balas da Paty e a Paty começou a chorar, e eu também senti vontade de chorar, mas eu me segurei. E em vez disso eu tirei as balas da Chiquinha e devolvi todas as balas pra Paty. E aí foi a Chiquinha que começou a chorar. E eu fico muito irritado quando eu ouço a Chiquinha chorar, porque ela sempre chora como se tivesse alguém matando ela, e com aquele grito que ela faz no ouvido da pessoa, é perigoso até uma pessoa ficar surda. E que diferença da Paty, que quando chora só faz um barulhinho assim, baixinho, e os olhinhos delas fica molhadinho e até brilha mais. E no fim das contas eu também chorei, porque a Chiquinha me deu uma pedrada na minha cabeça. Se um dia eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu ia gostar de fazer era me convidar para comer. Porque nessa vida o mais importante é comer. Porque se você não come, morre. E se você morre, a que horas vai comer? E por isso o melhor que tem a fazer é comer. E aliás, o professor Girafales disse que o intestino das pessoas mede cerca de 6 metros de comprimento. Mas eu ingeri tão pouca comida que eu devo ter pelo menos 2 ou 3 metros de intestino sem uso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a última vez que eu mastiguei um pedaço de carne foi quando eu mordi a minha língua. E uma vez eu fiquei tão mal que me levaram para um hospital muito bonito, onde as enfermeiras se chamavam freiras, e elas eram tão boas que me davam de comer 3 vezes por dia. Mas o que era chato é que eu não fiquei doente mais do que 4 dias, e depois rapidinho eu fiquei bom de novo, e agora eu fico esperando ficar doente de novo para eu poder comer 3 vezes por dia. Ontem foi o aniversário da Paty. Eu não sabia, mas eu soube quando o Nhonho chegou e deu para ela um presente. Aí a Paty deu um beijo nele, e um dia desses eu vou pegar o Nhonho e vou partir aquilo que ele chama de cara. E de todas as histórias que o professor Girafales já me contou, uma das mais bonitas é de um senhor chamado Noé, que fabricava barcos e criava animais. E um dia Deus disse para Noé que faltava pouco para que acontecesse o dilúvio, que é uma grande tempestade, só que mais forte ainda. E daí Noé perguntou para Deus o que ele devia fazer, e daí Deus aconselhou que ele tinha que fabricar um barco muitíssimo grande, onde coubesse todos os animais, até o elefante. Mas os únicos que ajudaram Noé foram os filhos dele, que eram 3, e as esposas dos filhos dele também. E por outro lado, as pessoas da cidade não ajudaram o Noé em nada, e faziam
eles não faziam outra coisa senão ficar debochando do Noé, pensando que o pobrezinho estivesse louco. E Noé respondia que eles é que estavam loucos e que depois não era para eles virem se queixar quando eles estivessem se afogando no dilúvio. Mas depois, mais ainda do que a zombaria das pessoas, o que preocupava Noé era que ele ia ter que juntar casais de animais, porque deviam ser machos e fêmeas, e nem sempre é fácil saber qual que é o macho e qual é a fêmea. É claro que tem alguns que dá para ver facilmente, por exemplo, os burros, mas tem uns que eu não sei como Noé fez para distinguir, como no caso dos passarinhos, dos peixes, dos vermes, das cobras. Bem, o fato é que Noé conseguiu juntar todos os casais de animais e daí pediu para eles entrar no barco, que era um barco que na verdade chamava Arca. Mas quando eles entraram, bem na hora, porque poucos minutos depois começou a cair o dilúvio, e como ainda não tinha sido inventado os escoadouros, as ruas começaram a se inundar, e daí continuou chovendo e chovendo e chovendo, que em pouco tempo não se via nem mais o chão e nem mais as casas e nem mais nada, e a única coisa que dava para ver era o barco que Noé e a família dele e todos aqueles animais estavam dentro. E Noé achava que os outros iam morrer de inveja, mas não foi assim. Eles morreram afogados. E o chato foi que um dia, como não tinha muito o que fazer, Noé inventou o vinho. E daí ele ficou bêbado. E ele estava tão bêbado que ele não conseguia nem se levantar para saber se já tinha parado de chover. E daí por isso ele segurou um passarinho e pediu que o passarinho fosse para ver se ainda estava chovendo. E daí um dos filhos de Noé começou a debochar do pai, falando que os pássaros não iam saber falar, só os papagaios. Mas os papagaios não sabiam dizer se estava chovendo ou não, eles só sabiam dizer coisas igual dar o pé, louro, ou xingar os outros e essas coisas, e então de nada serviu mandar um pássaro. Mas Noé continuava tão bêbado que ele nem ficou com vergonha quando o filho dele debochou dele. Em vez disso, ele decidiu amaldiçoar os filhos do filho dele, e daí passou a prejudicar os netos que não tinham culpa de nada. E no dia seguinte, Noé disse que ele não era tão burro a ponto de esperar que um passarinho falasse, mas o que ele mandou para ver se voltava, para ver se o passarinho voltava seco ou molhado, porque se voltasse molhado significava que ainda estava chovendo e vice-versa. E o que aconteceu foi que o passarinho não voltava, e nem seco e nem molhado, e então continuava na mesma. E Noé não podia mandar outro pássaro, porque eles continuavam, porque eles podiam acabar, porque de cada espécie só tinha 2. E até que finalmente alguém resolveu se informar e viu que o dilúvio não estava mais chovendo. E daí todos desceram no barco e começaram a ter filhos para repor a população que tinha morrido afogada. E alguns filhos saíram brancos, outros negros e outros chineses, mas o mais interessante de Noé foi a quantidade de anos que ele viveu. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi mais de 900, ou seja, chegou a ser ainda mais velho que o Jaiminho carteiro. E muitas pessoas se perguntam como é possível que uma pessoa conseguisse viver tanto tempo assim, mas é que naquela época não tinha médicos e nem hospitais e nem nada disso. E ontem o professor Girafales mandou que a gente copiasse uma frase do livro de ciências, que falava assim, ó: o ser humano vale-se de 2 sentidos para entrar em contato com o mundo que o rodeia. E hoje de manhã o professor perguntou se nós sabíamos quais são os sentidos, e daí a Pops disse que os sentidos são os chatos, aqueles quem qualquer coisa que você faça já é motivo para parar de falar com você, nem querer mais cumprimentar, eles vão querer cumprimentar. Mas o professor disse que ele estava se referindo a outro tipo de sentidos, que são os que estão no livro, e esses sentidos são 5. A visão, a audição, o olfato, que é quando a gente vai cheirar, o paladar, e o tato, que é quando a gente passa a mão em alguma coisa. E depois o professor perguntou para a Paty para que é que serviam os olhos, e
Eu sim me adiantei e respondi que os olhos da Patty servem para olhar bonito. E aí a Chiquinha me deu um beliscão que deixou meu braço ardendo. E o professor me disse que a pergunta tinha sido feita para Patty. E daí a Patty respondeu que para ela os olhos serviam para duas coisas: para ver quando ela estivesse acordada e para fechar os olhos quando ela estivesse com sono. Mas a Chiquinha disse para Patty que também serviam para chorar quando quebrasse aquilo que ela chama de cara. E uma coisa que eu não vou permitir nunca. E além disso, o professor Girafales chamou a atenção da Chiquinha por ficar provocando briga, mas ela disse que tinha raiva de respostas idiotas. Aí eu disse que a Patty nunca dava as respostas idiotas. E isso irritou ainda mais a Chiquinha, que gritou comigo, falando que era melhor eu calar a boca, e depois falou que perguntou se eu sabia para que serviam os olhos, e eu respondi que servia para olhar a Patty. E daí a Chiquinha me deu o pontapé na canela e falou que era engano, que os meus olhos serviam só para juntar remelas. E o professor Girafales teve que acalmar a Chiquinha, o que deu muito trabalho. Aí, quando parecia que finalmente a Chiquinha já estava calma, o professor perguntou para ela se ela sabia para que serviam os ouvidos, e a Chiquinha respondeu que serviam para escutar as besteiras que o Chaves, dizia. E isso fez com que o professor se irritasse muitíssimo, pois sempre disse que ele não gostava de grosserias. Se bem que um dia ele fez umas quando começou a discutir com o seu Madruga. E a Chiquinha disse pro professor que também não gosta dessas palavras. E a prova disso é que ela só usa quando ela está muito aborrecida, ou seja, a mesma coisa acontece com o professor quando discutiu com o seu Madruga. Depois a Chiquinha se acalmou e o professor continuou a aula de ciências. Chaves! Essa música gravada nos estúdios da Marshmallow. Fim da parte 1. Olhando pra TV, aí vem o Chaves, uma historinha bem gostosa de se ver. A Chiquinha é uma gracinha, ele lixa tanto quando vai chorar. E o seu Madruga sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar. O professor Girafales e a dona Florinda se gostam tanto, mas casório nada.